Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Então, nós hoje vamos falar dos 20%. E que 20% são estes? É aquela margem pequenina que eu tenho, tu tens, toda a gente tem. É uma parte da nossa personalidade que é fora do nosso normal. Ou seja, o 80% do tempo, eu, por exemplo, sou uma pessoa ponderada, que pensa nas ações e nas reações que as minhas ações vão ter, e de vez em quando eu tenho uma altura em que a minha personalidade vira e vai para os 20% em que eu sou o completo oposto e que sou explosiva e que às vezes até é um bocadinho irracional. Mas que eu acho que se estes 20% continuarem a ser só 20%, até ajuda a equilibrar a minha personalidade e a minha maneira de ser. O que é que tu achas, Ana Rita? Por favor, Sem concorda. dúvida, todos nós temos estes 20%. E porquê? Porque 80% do tempo nós tomamos alguma ação e depois temos algum resultado, isso faz o nosso 100%. Então, quando estes 20% são, se é apenas esses 20% que nós tomamos ações que Meias loucas. estão na outra ponta, ou seja, a nível de, no total pode não influenciar assim tanto. Mas todos nós temos então estes 20% Do vamos chamar assim uma palavra fofinha, insanidade. olha, eu E sabes, confesso, eu gosto dos e meus gostas? 20% de insanidade. É, Gosto que também não me tomem, não é para ser 20%, não é para ser mais. não é para ser 80, não é? Não Não é é para para ser ser os 80, não é 80, para inverter. não é para inverter. Mas todos nós, acaba por ser, nós temos consciência disso, desses momentos e que a percentagem de tempo, nós estamos a falar aqui em 20%, que nós queremos dizer que é uma percentagem baixa daquela nossa insanidade. E já vamos dar aqui, assim, para quem está a ouvir, está a dizer assim, esta conversa já é insana desde. Mas olha, tem o 80% do nosso podcast é perfeitamente são da cabeça. De vez em quando nós temos assim um episódio um bocadinho mais fora da norma, que são estes Somos 20%. somos 20%. São estes. Então, nós já estamos nesses 20%, não é? Nós já estamos. A nossa conversa vai para esses 20% ok, De insanidade. de insanidade. Mas que também faz parte, porque isto, às vezes as pessoas já andam sempre à procura do equilíbrio. Eu quero encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é nós percebermos que existe uma balança e que às vezes ela está mais para um lado. Não vamos deixar que ela caia muito mais e ir encontrar aqui, contrabalançar aqui a balança. Mas, ó Sara, vá, quais são esses teus 20%? Olha, estes 20% às vezes são um bocadinho manhosos, porque a minha personalidade eu acho que é também assim um bocadinho manhosa. Ela gosta de se esticar e de imitar várias coisas, mas eu de vez em quando, e eu descobri isto contigo, que eu tenho tendências perfeccionistas. Aliás, eu não descobri contigo, eu descobri num e-book teu, ali, que eu tenho tendências perfeccionistas. E tenho. O que é que acontece? Nos meus 80%, estas tendências perfeccionistas, eu ultrapasso-as muito rápido. Não lhes dou muita atenção, elas não me afetam e não me param, por assim dizer. Mas de vez em quando eu sou assolada com uns 20% se calhar há pessoas que estão a ouvir no nosso podcast que não sabem isto sobre mim, mas eu e o Diogo já tivemos um bar e esse bar causava-me muito stress. E quando eu estou sob muito stress, estes 20% saltam e eu fico a maior tirana que alguma vez vocês podem conhecer. Do Eu género. não Eu conheço tenho, essa parte.
de eu embirrar com palavras. E eu sou super fofinha, sou um amor. Se calhar já tive aí um momento ou outro que me erraste com uma palavra minha. Sou capaz, mas eu vou contar aqui uma coisa que eu nunca contei em público, mas... Vergonha alheia, hashtag. É capaz, mas lembrem-se, estes são os meus 20%, está bem? Eu não sou assim no geral. Normalmente eu pondero mesmo o que é que as minhas ações e o que eu digo, e sobretudo, quando eu tomo uma decisão que tem implicâncias em relação ao resto. Agora, quando me apanham nos 20%, esqueçam, porque eu não vejo nada à frente. Então, eu e o Diogo íamos entrevistar alguém para trabalhar lá no bar e estávamos atrasados e a pessoa ligou-me. E eu disse, olha, estamos um bocadinho atrasados e não sei o quê. E eu estava a começar a ficar irritada por causa do atraso. E segundos depois de desligar a chamada, recebo uma SMS, vou ver a SMS, era do mesmo número e o rapaz estava a dizer, a gaja ligou e disse que estão atrasados, eu vou esperar. E eu passei-me. No segundo eu respondi, a gaja está a dizer que não é preciso ir. Tipo, passei-me. Eu ainda hoje eu não sei o que é que se passou dentro de mim, mas eu passei-me, eu deixei de ver e pronto. E é isto. São os meus 20%. Eu faria exatamente a mesma coisa. Os meus 20%. Não é? Mas é que noutra altura qualquer, eu, dizia que não tinha achado muita piada ao gaja, mas, e dava assim uma cotovelada um bocadinho mais, uma alfinetada assim um bocadinho ácida, mas se calhar eu não teria feito aquilo. Mas eu compreendendo aí os teus 20%, e se eu tivesse também nos meus... Talvez. Hashtag vergonha alheia, ok, malta? Então, e tu, Ana Rita? Não é porque este episódio não é só para me envergonhar a mim? Vamos falar. Então eu sou assim um bocadinho com tudo, género. Na maior parte, eu sou uma pessoa... Nós parecemos anjinhos papudos que caíram do céu. Só que... Não, nós temos uma vida, nós somos seres humanos, temos um passado, não é? E um presente. Agora, eu, tal como tu, tenho muita atenção à forma como... Muita atenção às minhas ações, o resultado que as minhas ações podem ter, muita atenção aos meus valores, àquilo que eu acredito. Mas há uma coisa que é muito importante para mim, que são os meus valores. Os meus valores. E então, quando eu tenho um dos meus valores mais elevados é o respeito e também a justiça. A justiça, o sermos verdadeiros, o honrarmos as nossas palavras e tudo mais. E quando eu sou daquelas pessoas que, claro, que quando eu sinto que algo não está, alguma coisa não está bem, ou seja, quando não existe congruência, eu sou a primeira a ter uma conversa para a comunicar aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou... Pronto, mas quando o outro lado estão constantemente a mentir e já aconteceu, não é? Então basicamente que eu torno-me, vamos assim, uma coisa, uma leoa de género. Estão a ver um circo, eu sou a leoa que está lá a fazer o espetáculo. Porque alguém te está a mentir na cara, não é? Porque alguém me está a mentir na cara. E basicamente é aquele momento em que a pessoa pode me dizer o que quiser. A única coisa que dava era se houvesse um momento em que da outra parte, se não houver qualquer tipo de... Ou seja, é género. Então, qual é que foi o motivo disto ter
ter acontecido. Recentemente aconteceu uma coisa assim, em que foi na escolha de materiais, e aquela escolha de materiais não foi de acordo com aquilo que nós tínhamos. Ou seja, quando te mostram uma coisa pelo catálogo e nós dizemos, então mostraram-nos uma coisa pelo catálogo, nós escolhemos e esta foi a história, vá, vergonha alheia, hashtag. Mostraram uma coisa pelo catálogo e nós dissemos, é isto que queremos. E nesse momento, a pessoa que estava no serviço, que nos estava a atender, não é? Que por acaso é logo o dono e a representação da empresa em questão, disse, ok, então se vocês querem isto, este é o material para disto que vocês querem, para fazer isso. Só que não era um material de outra marca, só que como nós não sabemos, ou seja, quando estamos a escolher uma coisa, e aqui também depois fica a aprendizagem, não é? Porque nós mostraram-nos o material e dissemos, ok, se é isto que nós queremos que está no catálogo, é o material. Só que depois havia uma peça que não tinha sido escolhida, mas que nós perguntamos se estava em stock e a pessoa que disse, sim, está em stock. Resultado, quando veio, aquilo era horrível. Era horrível, horrível, horrível. Claro que nós fomos confrontar a pessoa, logo, o que é que eu percebi? Depois de 3 dias e 2 horas a pensar sobre o assunto, a Ana Rita chega a uma conclusão. Espera lá, se nós escolhermos aquilo por catálogo então tem que ser da mesma marca. Fui ver as marcas das 2 peças, marcas completamente diferentes. O meu modo Lioa ficou ativo naquele momento, porque eu senti que foi enganada. Então, mas claro, que o meu eu diz, vamos falar com a pessoa. Eu tenho uma pessoa super ponderada ao meu lado que me disse logo, Ana Rita, não fales, por favor. Ao que eu respondi, Sara, claro que não, olha, eu vou estar calada. O que é que acontece quando chega lá? Modo Lioa. Mostra-me o catálogo. Foi lá. Mostra-me o catálogo que mostrou. A pessoa abre o catálogo e eu pergunto, qual é que é a marca disso? Ela diz a marca e eu nada disso é a marca que nos enviou. Mentiu-nos e não sei o quê. E nem dá, e saiu a Lioa, não é? Os teus 20%. Saiu os meus 20% porque depois nós tínhamos o material e depois a pessoa dizia, mas vocês é que escolheram o material. Eu escolhi aquele material porque achava que era o catálogo. E a pessoa a dizer, não, vocês é que escolheram. Portanto, vocês é que escolheram o material, sim, porque eu achava que era de catálogo. Bem, basicamente foi aquelas coisas em que vocês veem no AliExpress. E veem no AliExpress, escolhem e depois aquilo chega à casa e é uma coisa tipo super diferente. Foi basicamente o que nos aconteceu. Mas na loja dizem, mas foi o que escolheu. Não foi o que eu vi. Não, aquilo não era o que estava. Aliás, sou Mário. Pois, o que é que acontece? Quando do outro lado não há a verdade, o que eu senti é que foi mesmo, não houve verdade do género, sim, realmente vocês viram pelo catálogo, mas eu não vos disse que, por exemplo, que isso era aquilo que eu vos estava a mostrar é de uma outra marca, whatever, a pessoa decidiu aquilo e não nos explicou, ou seja, depois uma das partes que eu disse, claro que depois do outro lado, quando não há integridade, porque eu há 20 anos que faço isso. Pois há 20 anos, então que não informa bem os clientes. Claro que depois ali a coisa escala. A coisa escala ali um bocado. E se isto é, se agora digo, se isto é a melhor forma de agir, não, claro que não. Agora isto acontece-me 20% eu consigo contar pelos dedos, o que é que significa os 20%? E tu também. Eu consigo contar pelos dedos das mãos quando é que isto está a acontecer, em que momentos. E isto também nos faz ponderar quem é que são as pessoas que nós queremos ao nosso lado e quem é que nós não queremos. Por exemplo, essa tua questão, ou seja, já ias irritada, ou seja, já não ias a pensar e provavelmente já não estava bem, não. Já não estavas bem. No meu caso foi mesmo porque eu não estava bem porque senti, ou seja, depois de 3 dias... daquilo. Pois, porque 3 dias a pensar, porque foram 3 dias a pensar e depois, claro, isto envolve muitas outras coisas, foram 3 dias a perceber o que é que tinha corrido mal e depois percebes que realmente houve um engano e que não houve da outra parte abertura,
é de género, há Não um foi um momento, engano, foi não, algo propositado. foi algo propositado. Então, neste caso, o que é que eu penso? Ok, eu poderia ter agido de outra forma, claro que sim, mas eu também não me iria sentir bem se não, se chegasse lá, ok, tudo bem, vamos falar peace and love. Porque no final do dia eu também não ia querer fazer mais negócio naquele sítio. A questão é essa, não é? E quem é que nós escolhemos para, quem é que nós escolhemos para estar ao nosso lado? E, por exemplo, no teu caso, essa a questão de agaja, não sei o quê, eu iria pensar, será que eu iria contratar esta pessoa? Eu poderia confrontá-lo quando chegasse, dependendo, não é? Noutra altura poderia ter feito, e provavelmente era o que eu faria num estado normal. Certo. Fora dos. Eu devia estar, sei lá, a 5%. Eu não estava nos meus 20%, mas eu estava ali pertinho. E aquilo despoltou. Porque uma das coisas que mais me tira do sério é também a parte do respeito. E desde pequena que me dizem, desde quando a adolescência e quando era criança, sabes quando te perguntas, qual é a minha maior qualidade, o meu maior defeito? E o maior defeito que me apontavam era que eu era infantil. Uhum. E demorei muitos anos até perceber o que é que as pessoas queriam dizer com és infantil. Porque não era o ser infantil, nem era ser mimada, porque depois eu associava isso a ser filha única e de não saber partilhar. Eu partilhava, Uhum. não tenho problema nenhum em partilhar absolutamente nada. Uhum. E não conseguia perceber onde é que estava aí o erro. E tinha tudo a ver com a minha comunicação. Ou seja, eu sei que, e é isso que eu intensivamente que eu tento melhorar, é na forma como eu comunico, porque o que acontecia, e aconteceu até, sei lá, até aos meus 25 anos, para aí, era que eu não me sabia expressar, eu não sabia comunicar bem. Então, então quando alguém não se comunica bem e eu estou nos meus 20%, que continuam a ser os meus 20%, é que eu nem faço esforço para comunicar e sai-me a forma mais bruta, com uma crueldade que eu de vez em quando não tenho muito orgulho, mas era isso, era a forma de comunicar em que eu não me sinto ouvida, não me sinto respeitada, então para tu me ouvires, eu ou falo mais alto, ou bato o pé, ou esbracejo, ou uso algum tipo de palavras para te chamar a atenção, porque tu não me estás a ouvir e não me estás a compreender. E, felizmente, agora são assim uns 20% só. Ok, Mas certo. então, vem daí, vem daí. Por acaso este meu lado, aliás, quando eu contei à minha irmã, ela disse: bem, para isso saltar a tampa, teve mesmo que ser. Conta-me o que é que aconteceu, porque contigo teve mesmo que ser. Yeah. E o que o Heller depois o Heller disse é verdade, isto foi um descontrole emocional que eu tive. Eu estava em completo stress porque eu vi que os meus valores não estavam a ser encontrados. E também percebi uma coisa, que eu não quero pessoas que não, à minha volta que não estão alinhadas com os meus valores. E, portanto, e É tenho a cada vez sorte, mais óbvio, não é? é sempre muito óbvio. Então, se eu tenho que lidar com este tipo de pessoas, não tenho. Não tenho. É de género. Se há pessoas que, às vezes há pessoas que não estão que estão na nossa vida e que temos que perguntar qual é que é o motivo, por exemplo, de eu ter sentido, no fundo, é esta raiva de descontrole emocional. O que eu tive foi um descontrole emocional, algo que no meu dia a dia eu consigo gerir bem as minhas emoções, consigo gerir bem esta gestão mais emocional de ouvir a outra pessoa, de lhe questionar. Mas há uma altura em que às vezes não acontece. São estes tais 20%, lá está, das coisas que eu conto pelos dedos, de episódios concretos que eu tenho na minha vida, que estes 20% de descontrole. Se é um orgulho nisto. Não, mas também são, lá está, São 20%. isto não acontece muito.
E agora estavas a falar, estavas a contar na infância que isso era algo que ia acontecendo. Eu lembro-me que na adolescência era algo que me acontecia assim mais de forma mais frequente Uhum. com, com as pessoas à minha volta, mas que também, não era uma coisa que me identificasse também de qualquer das formas. Mas Sim. vá, há mais alguma coisa assim, 20%? Não sei, estávamos a falar há bocado de 20% da alimentação, de 80% de alimentação saudável, variada, e 20% de junk food e de coisas processadas. Yeah. Não sei, tens algum outro exemplo? Olha, eu tenho um exemplo. Sei. No que toca à alimentação, eu por acaso nestes últimos anos, uma das coisas que eu me foquei foi na fruta. No último ano foi muito na fruta, porque eu não comia muita fruta, então passei a incluir mais fruta. E agora este ano estou muito focada em incluir mais saladas, legumes, vegetais, não sei o quê. Mas quando toca à alimentação, até tenho uma alimentação equilibrada, mas, por exemplo, vamos a um restaurante ou vamos encomendar alguma coisa. E às vezes, sabes quando te apetece mesmo assim, pá, eu não olho, se me perguntarem as calorias, eu não olho para nada disso. Quando é para comer, é pizza 4 queijos, porque eu adoro queijo. Eu sou uma papa Também. queijo, eu adoro queijo. Ai, Tudo o que é queijo. quando for aí, tenho que levar aí uma máquina para comermos uma coisa super fixe. Olha, está apontado, amiga. Vontade. Mas pronto, é assim, quando é, por exemplo, na alimentação, eu sei que tenho uma alimentação maioritariamente, ou seja, os meus 80% é uma alimentação equilibrada e que eu me foco agora. Sei que, por exemplo, para muitas pessoas, não sei se para ti é, mas a fruta é uma coisa que faz parte. A mim Sim. não, a mim ainda é uma coisa que não. O que é que por exemplo, eu sou muito rápida a ir buscar, fazer um pão com queijo, por exemplo. Uhum. Será? Pão com queijo? Mas, por exemplo, tenho que pensar ou tenho que meter a fruta, ou às vezes eu tenho mesmo um alarme a dizer fruta, porque eu Ok, ainda, ok? para te lembrares disso. Para me Ok, por lembrar. acaso, eu sou mais de legumes, não preciso nada de fazer o esforço, o meu paladar pede. A fruta talvez não seja assim tanto. Estavas a falar com o pão com queijo e se houver queijo, Pronto, e é com os verdade. legumes, é assim, com a fruta já é algo que eu, não, como no último ano já está treinado, Certo. não vou dizer que é uma coisa tipo. Os vegetais não, agora o que eu faço é, eu antes planeava só a refeição normal e agora planeio e digo, ok, o que é que eu vou fazer de legumes e vegetais? Ou seja, tem que estar lá escrito, planeado, porque eu não quero pensar naquilo. Pela da E, organização. porque há muitas decisões que eu tenho que tomar, eu não vou estar a tomar todos os dias decisões do que é que vou ter que comer. É verdade, é verdade, é verdade. É das que mais me custa. Epá, eu não vou. Aquela conversa que eu ainda me lembro quando a minha mãe saía do trabalho às 5h20 da tarde e dizia assim: o que é que vamos fazer para o jantar? Eu confesso, eu não gosto de pensar o que é que vou comer, não adoro, tu sabes, eu não gosto muito de seguir regras. Eu não gosto muito de seguir regras. Então, a forma que eu tenho para dar a volta a isso é que eu costumo cozinhar em maiores quantidades várias coisas, porque assim eu já tenho as coisas feitas, não tenho que pensar, ou seja, pensei uma vez e fiz várias, Uhum. mas tenho escolha. É assim para dar aqui o truquezinho. Trigger para ti, que para mim não funciona, não é? Já sabes. Pois, porque é, irrita-me, que é eu abrir o frigorífico e só ter uma coisa para comer. Por um lado, ok, há alguma coisa já feita, isso tranquiliza-me. Agora, ter de comer aquilo dá-me menos vontade. Percebe? É o ter de. Realmente eu tenho É um o problema com o ter ter de. de. Mas isso é uma coisa do ter de, o dever. Eu, quando uso a palavra dever, eu uso mesmo muito intencional.
por exemplo, não Mas se não tens nada feito, é aquilo. mas eu, por exemplo, já eu sou do género, como eu não quero tomar decisões, género, eu não quero tomar essa decisão, eu vou só tomar essa decisão uma vez na semana. Então, eu, ainda hoje, por exemplo, nós antes de ir às compras, eu planeio as refeições, com a ajuda do Heller, obviamente. Então, planeamos as refeições e depois fazemos a lista de compras das refeições que vamos ter na semana e vamos às compras e compramos exatamente aquilo que está. Porque nós também temos uma coisa que é, agora com o Covid e tudo, nós gostamos de fazer as compras tipo em sprints recorde. É quanto tempo, como é que nós conseguimos fazer as compras em menos tempo? Já conseguimos em 10 minutos fazer as compras da semana, portanto. Bolas. Exato, já levas tudo. Eu levo tudo escrito, então já sei tudo o que preciso, já sei onde é que está. Então é basicamente, entras, pega. Opa, então é engraçado estás a falar nisso, porque nós agora, por causa do Covid, temos feito mais compras online. E o Diogo gosta bastante, porque está tudo arrumadinho no computador e é só escolher o que quer. A mim faz muita confusão. Quando ele me diz, olha Sara, senta-te aqui um bocadinho para ver o que é preciso, se é preciso comprar mais alguma drena-me, porque eu não estou a ver as coisas. E das coisas, eu aqui me confesso, das coisas que eu sinto mais falta é de estar no supermercado, a ver com calma os produtos. Porquê? Porque essa parte de decidir as coisas antes de ir às compras, não. Eu gosto de comprar o que me parece bem, que parece interessante. E depois chego a casa e, ok, isto agora é um puzzle. O que é que, com o que eu tenho, eu consigo fazer? E depois invento. E agora não dá para fazer, porque está tudo Amiga, mas no isso, computador. epá, espera lá, isso demora bué de tempo, que tu tens depois montar o país, isso não dá para mim. Não, o que é que acontece? As refeições têm que, o que eu faço tem que durar para pelo menos 3 refeições, porque eu não vou estar constantemente a fazer isto. Então, o que eu faço, Ok, já percebi. imagina, no outro Gosto da dia, estrutura, tens que me dar uma base que eu percebo. olha, imagina, no outro dia nós encomendamos salmão e no site dizia que era uma embalagem com 2 tranches. E eu, Diogo, pede 2, que era para vir 4, e eu como uma e meia em 3 refeições. Epá, e eu pedi 2 e só veio uma embalagem. Queres ver que isto é só tipo 1, 2? Isto só me dá para uma refeição, uma e meia. Eu fiquei em pânico. Tipo, isto não me dá para nada, vou. Fiquei muito irritada. Conclusão, não usei salmão e depois quando fizemos uma nova encomenda, fizemos a encomenda de 3 ou 4, que era para acumular, que é para fazer. Tudo uma vez, muito bom, muito bom. Eu sou muito fã do batch cooking, ou seja, de fazer em grandes quantidades, que é para depois ir Nós aqui dando. fazemos de forma diferente, então eu planeio as refeições, cozinho a mais, mas só dá para até o almoço. Género, o Faço jantar, para jantar o e jantar de hoje almoço. dá o almoço, o jantar do dia seguinte dá o almoço. Às vezes acontece que depois vai sobrando e depois faço uma refeição de redom, De mix, de é isso. redom, restos Também do dia gosto. de ontem. É chique. Eu chamo de remix, que é Eu chamo mais. redom. É mais chique, amiga. É Está bem, está redom. O bem, que é que está vais, bem, o que é, o que é que vais comer hoje? Olha, hoje é redom. Restos Ok. do dia de ontem. Não, o que nós fazemos é, por exemplo, hoje eu queria ligar o forno para fazer uns hambúrgueres vegetarianos. E ao abrir para ver os hambúrgueres vegetarianos, reparei que tinha uma embalagem de rissóis, que o Diogo gosta, e tinha uma embalagem de massa folhada. E eu, já, foi logo para o forno os hambúrgueres vegetais, os rissóis todos, e mais houvesse alguma coisa assim para pôr, também ia. E fiz uma quiche que, assim que os hambúrgueres vegetarianos saíram, a quiche entrou. Ou seja, só volto a cozinhar tipo domingo à noite. Gostei desse batching, mas não sei se funcionava aqui. Porque Tinha que estar planeado.
Não. Aqui em casa eu só vou para a cozinha cozinhar de 2 em 2 dias, só se alguma coisa correr mal. Porque Nós aqui não, cozinhamos todos os 3 dias dias. já, à noite. Mas Não gosto. mas Pronto, funciona é para nós. isso. É isso, é que os nossos. Por isso é que quando me perguntam um sistema de organização e de planeamento, eu posso dar o meu, mas o meu não se. Por isso é que eu gosto de fazer muitas perguntas. Porque as perguntas dão-nos sempre as nossas melhores respostas. E chegamos ali. Não, depende, lá está, depende das perguntas. Para teres boas respostas, precisas de boas perguntas. As perguntas. Mas estás a duvidar da minha capacidade. Não, na tua não. Estou a dizer que às vezes as perguntas, há perguntas muito parvas. Pronto, isto para dizer que o meu ideal é cozinhar de 2 em 2 dias e meio, em 2 dias e meio, mas às vezes não funciona. E pronto, e tem que se aceitar. São os 20% que não correm como o nosso planeado, Pronto, como o nosso então. normal. Voltando aqui ao tema. Voltando ao tema dos 20%, pronto, no meu caso é como eu tenho aquilo planeado, mas quando me apetece uma pizza ou alguma coisa assim, portanto, isto para dizer, ou seja, toda esta conversa para dizer assim, nós passamos, eu planeio a comida com vegetais, fruta, variado, alimentação saudável, mas há um momento em que quando me apetece uma pizza de 4 queijos, com muito queijo, Ela também tem espaço ela também tem na espaço. sua vida. E é isso, acho que era por causa disto que eu queria que fizéssemos este podcast, falar dos 20%, porque eu vejo muitas, e vejo isto a acontecer também em relação ao estilo, que é, ainda há muita ideia de que temos um estilo, ou um ou 2 estilos, isso não existe, nós temos as coisas que nos refletem e que vamos adaptando e vamos construindo consoante o tempo. E sim, há alturas em que nós temos uns 20% em que queremos ser diferentes, em que 80% não quer chamar a atenção, mas há uns 20% teu que quer os holofotes todos e que está bem usar purpurinas e glitters e tudo espalhafatoso. E não Sim. é que... E a maior parte das minhas clientes diz, mas não tem nada a ver comigo. Tem sim a ver contigo. Tu tens essa parte dentro de ti, da mesma maneira que eu também tenho a parte explosiva e muito ácida. Da mesma maneira como tu também. E faz parte de ti, ajuda-nos a equilibrar. Ajuda-me a equilibrar, exatamente, é mesmo esse o ponto, ajuda-nos a equilibrar, porque isto faz parte do equilíbrio, ou seja, nós não temos sempre sol, não temos sempre noite, nós não temos sempre calor, não temos sempre frio, há um equilíbrio, então nós na nossa vida também há um equilíbrio. Diz, Tenho mais um exemplo. Deu-te aí uma luz. Deu-me uma luz. Por exemplo, eu amo cães, adoro cães. A minha primeira palavra foi cão. E agora vem aqui um exemplo estúpido, está bem? Parte dos meus 80% é dar exemplos parvos. Mas eu adoro cães, amo cães. Eu detesto cães pequeninos. São os 20% que eu não suporto. Olha aí, nós temos Está uma tudo coisa bem. comum. Epá, uma raça específica de cão. Eu peço imensa desculpa a esta raça. Eu respeito-vos imenso. Mas os pincher. Os pincher. Sabes quais é que são? Acho que sim. São aqueles pequenininhos que latem imenso. Não, também não são cães a pilhas, desculpem. Desculpem os donos dos pinchers. E eu estou a dizer isto porque os pais do Helder têm um. Eu faço um esforço muito grande para gostar da Kika. E ela gosta muito de mim, eu sei que ela gosta muito. E eu faço-lhe festinha, mas ela é uma racinha de cão. Faz parte dos meus 20%. Que não está que para mim também não pertence muito bem aos 80% de cães. Pronto, era só mais este exemplo
E já agora, tu falaste prático aí da vida. no estilo, também há um exemplo das minhas clientes e dos processos, que é, eu costumo dizer sempre que menos é mais, e o que acontece é que, imagina, no planeamento, tu sabes que uma das coisas é a organização, e todos nós temos que organizamos, todos nós planeamos, estamos a ver, eu e tu temos formas de planear que totalmente corretas, Diferentes. mas são diferentes, porque é isto, eu ia dizer correto, porque nem existe certo nem errado, aqui É. são diferentes, mas que funcionam para cada uma de nós. O que é que acontece? Quando há um planeamento, é óbvio que a vida acontece, às vezes há uma coisa que tem que ser alterada, por exemplo, eu tinha definido hoje isto, não consegui fazer, e eu vejo muitas pessoas a chegarem ao final do dia de um planeamento e que as minhas clientes que fazem, quando no final de uma semana lhes mostro tudo aquilo que fizeram, ela tipo dá-lhes um baque, porque focam-se naquilo que não fizeram, naqueles 20% que não fizeram, de género, eu tinha definido, comprometi-me nisto, comprometi-me a fazer exercício, a terminar este relatório e mais não sei o quê. Pá, houve um dia que não fizeram exercício. Porque eu falhei. Olha, chegamos ao ponto de a partilharem as ações e no tudo que tinham feito, zero smiles. Houve uma coisa que não fizeram, meteram aquele bonequinho emoji a A chorar. chorar. Pá, isso faz-me lembrar, durante o workshop que eu acabei de fazer, eu tinha uma série de perguntas, anónimas, portanto, eu não faço ideia quem respondeu. E houve uma senhora que respondeu que, e isto corta-me o coração, que é, eu já perdi 50 quilos, mas voltei a ganhar 5. E um smile super triste. Eu, como? Como? Foram 45 quilos que tu ganhaste de vida e estás-te a concentrar nos 5 que voltaram. Eu aí tive pena do questionário ser anónimo. Sim, sabes que é isso que eu estava a pensar, porque quando nós estamos num grupo, claro que depois nós conversamos e elas realmente, eu vi isto de género, super gentis depois, olha, ainda bem que já percebi, ainda bem, e isto não é julgar, é tipo, nós precisamos desta organização, de saber o que é que queremos, de saber para onde é que estamos, para onde é que queremos ir e ir medindo e sermos gentis connosco e perceber que às vezes há alguma coisa que só faz parte dos 20%. Mas como não estamos a ver, como não temos alguém para nos ajudar, para nos guiar, para nos orientar, seja no estilo, aqui na confiança, isto rapidamente se torna o nosso foco e deixamos de ser gentis connosco e às vezes desistimos de coisas que são importantes para nós. Porque falhei uma vez no exercício, já falhei tudo, o mundo já desabou, Mas como, por exemplo, as nossas confiantes e as tuas palmeiras, como estão todas as semanas, sempre com aquele foco, estão sempre lá, sempre envolvidas, portanto... E podem a dada altura, estar focadas e terem posto sem querer as palas e estão focadas nos 20%. Mas é este o poder que eu vejo que acontece nas nossas comunidades, que é as outras puxam para trás e vê, olha lá bem para isso. É isso mesmo que é o comum? É isso mesmo que é a maior parte de ti ou não? E ajudam a ganhar perspectiva, ajudam a ganhar distância, a perceber, olha o tanto que tu és todos os dias e este bocadinho. E também isso acontece, o facto de nós estarmos a falar sobre este tema é porque eu e tu também temos os nossos vibes. E temos os nossos vibes e temos os nossos grupos que nos ajudam e que também nos mostram, a sério, que estás focada nisso, então, e quando aconteceu isto, e aquilo? Porque nós, seres humanos, temos muitas vezes esta tendência de o equilíbrio, para existir equilíbrio, para existir a ordem, também tem que existir o caos. E, portanto, eles dois vão estar em equilíbrio. E se são 20% de uma vida toda, de um dia, de uma semana, então significa que tu estás a equilibrar e que tu estás a viver a vida que tu desejas. É isso mesmo.
E foi esta a conversa das Barbies desta semana. Espero que tenhas gostado. E por hoje é tudo. Segue-nos aqui no YouTube, em todas as plataformas que nós estamos, e comenta aqui em baixo. E já agora, quais é que são os teus 20% de alguma coisa? Nós já nos abrimos esta vergonha alheia, portanto, não queremos ficar aqui sozinhos. Comenta ali em baixo nos comentários. E por hoje é tudo, não é, Sara? É sim, vemo-nos para a semana. Tchau! Tchau!